A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Inicia-se hoje a nossa, de fato, primeira aula, né? E a irmã Natiele está chegando, daqui a pouco a gente faz a chamada. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite e agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer a Deus pela chuva e agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. Se puder levantar uma das suas mãos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença. Nós queremos aprender da Tua palavra, porque Tu és o pão vivo que desceu dos céus. Deus, nos ensina. Deus, nos ajuda a entender e a compreender a Tua palavra. Unge, Senhor, o nosso entendimento, o nosso pensamento, os nossos lábios. A oração que nós fazemos a Ti nessa noite, ó Deus. E que todos os levantes, que tudo aquilo que se levanta, meu Deus, ao contrário a esta obra, no poder do nome de Jesus seja desfeito e Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Os irmãos digam amém. Tudo ok? Os irmãos se acomodando? Amém? A irmã Natiele, não sei se ela chegou, ela vai fazer a chamada. Amém? E como o irmão Charles já passou para os irmãos sabem que, né, tudo é observado. Né? O horário que os irmãos chegam, a pontualidade, o interesse. Né? Então, tudo vai sendo observado. Né? Tudo vai sendo observado. Tudo vai sendo levado em conta. Amém? Então, a irmã Natiele, tu vai fazer a chamada? Quer que eu faça? Ou vai fazendo nome não? Hã? Entendi. Amém, irmãos? Tudo ok aí? Todo mundo acomodado? Todo mundo acomodado? Tá? Esperar os irmãos, as irmãs que estão chegando agora, se acomodarem. Vamos lá? Tudo certo aí, irmãos? Nós vamos iniciar. Esperar os irmãos se acomodarem. Amém? Então, irmãos, mais uma vez para os irmãos que estão chegando agora, a paz do Senhor Jesus para todos. Né? Sejam todos bem-vindos. Né? Gostaria que os irmãos ficassem de pé mais uma vez, só mais uma vez. Gostaria que os irmãos, todo mundo olhasse para aquele relógio ali atrás, o relógio principal da igreja. Todo mundo olhando? Tá? Olhe para o relógio, irmãos. Gostaria de dizer para os irmãos que hoje, a partir desse horário, inicia-se um novo tempo na sua, na minha e na nossa vida. Amém? Os irmãos podem sentar. Para aqueles que se interessarem, desejarem até o fim, pode ter certeza, irmãos. Os irmãos não vão perder nada. Afinal, os irmãos vão ganhar. Amém? Então, eu gostaria de dizer para os irmãos, hoje é o nosso pontapé inicial, a nossa primeira aula das nossas 50 matérias. E hoje se inicia. Domingo passado, o irmão Charles deu algumas introduções, passou algum exercício para os irmãos. Se os irmãos não terminou, acredito que alguns estão a terminar. Amém? Então, hoje nós vamos iniciar. Alguém sabe qual a matéria que nós vamos estudar hoje? Alguém sabe? Quem sabe aqui, levante as mãos. Qual é a matéria que nós vamos estudar hoje?
Conhecendo Deus. Então, irmãos, nós vamos iniciar hoje, né? E se nós não terminarmos esta matéria, domingo o irmão Charles termina, e se domingo o irmão Charles não terminar, né? Na outra quinta-feira, se Jesus não voltar, nós terminamos. Amém? Então tá todo mundo com lápis, caneta na mão, tá? Todo mundo? Então vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre Deus, né? E logo de início, né? A pergunta que não quer calar: quem é Deus? Quem é Deus? Para muitas pessoas, né? Deus é uma força. Para muitas pessoas, Deus é um poder. Para muitas pessoas, Deus é uma energia. Para muitas pessoas, Deus é algo imaterial. Para muitas pessoas, Deus vai além de um poder, é algo inexplicável. Eu não sei qual a definição que os irmãos têm sobre Deus. Não sei. Eu não sei qual a definição que os irmãos têm sobre Deus. E digo aqui até para os irmãos que falar sobre Deus, que definir Deus, é um desafio. Por que definir Deus é um desafio? Porque Deus é o ser maior do universo. Deus foi o ser que criou o universo. Então, se você perguntar para algumas pessoas, defina Deus, explique Deus, certamente algumas pessoas dirão que Deus é inexplicável. Não tem como explicar Deus. Não é verdade? Então, Deus é aquilo que o dicionário chama de incognoscível. Ou seja, não há explicação para ele. Para algumas pessoas, é impossível explicar Deus. Porém, nós cristãos, nós conhecemos a Deus. Ou não? Nós conhecemos a Deus. Não sei se vocês já ouviram por aí algumas indagações. Hora ou outra você encontra com alguém dizendo: o seu Deus é o mesmo Deus meu. É tudo a mesma coisa, é o mesmo Deus. Mas para nós sabermos quem de fato é o Deus daquela pessoa, a que Deus ela serve. Porque na verdade existem vários deuses, mas um Deus eterno e absoluto só existe um. E hoje aqui na nossa aula nós vamos saber quem é Deus. Quem é Deus? Nós vamos conhecer a identidade de Deus. Nós vamos saber se Deus tem digitais. Será? O que vocês acham? Tem, mano? Nós vamos saber se Deus tem digitais. Então nós vamos agora para o nosso primeiro versículo. Vou diminuir a rotação, senão parece que eu estou pregando. Vamos lá. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4. João, capítulo 4, o versículo 24. Os irmãos encontraram? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24. Como está escrito? Alguém pode dizer o que é que está escrito? Pronto. Pode sentar. Então, a nossa aula hoje é conhecendo Deus. Conhecendo Deus. E o irmão Deusdedito Figueiredo acabou de ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 25, que Deus é o quê? Que Deus é? Deus é Espírito. Então, nós já demos o primeiro passo. Nós sabemos que Deus é Espírito. Se os irmãos já sabiam disso, glória a Deus. Então, Deus é Espírito. O que é Espírito? O que é Espírito? Qual a definição de Espírito? Espírito é algo que não ocupa espaço. Espírito é algo que não pode ser tocado. É algo que não pode ser palpável. Espírito é algo que não pode ser tocado. Então, o Espírito não ocupa espaço. Espírito não pode ser tocado. Porém, eu posso sentir o Espírito de Deus.
Sim ou não? Sim. Eu posso sentir o Espírito de Deus. Então, Deus é Espírito, e Espírito é algo que não ocupa espaço. É algo que não tem forma, que não tem começo, que não tem meio, nem tem fim. A idolatria veio para bagunçar isso tudo aí. Porque Deus, Ele é Espírito, e Espírito não tem começo, não tem meio, não tem fim, não pode ser tocado. E a idolatria veio para isso. Para dizer que Deus foi construído. Para dizer que Deus foi feito pela mão de alguém. E as pessoas pegam um barro, pegam um pedaço de gesso, pegam alguma coisa e vai lá e faz disso um Deus. Então a primeira definição que nós temos de Deus é que Deus é Espírito. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Os irmãos encontraram? Alguém pode ler, por favor? Todas as vezes que eu pedi para alguém ler o versículo, eu vou dar o microfone, porque agora que eu lembrei, né? Está sendo gravado, né? Para ficar melhor. Irmão Valdemir. No princípio era Deus. No princípio era Deus. Criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então vamos lá, irmãos. Vamos ler novamente. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos lá. Aqui a Bíblia está falando da criação do mundo, da criação de todas as coisas. Mais na frente, nós vamos começar a estudar também alguns atributos de Deus. Mas eu já queria deixar aqui para os irmãos uma coisa bem clara. Que um dos atributos de Deus é que Deus é autoexistente. O que é autoexistente? Ele não depende de ninguém para existir. Certo? Então, nós acreditamos que Deus criou todas as coisas. Que Deus formou todas as coisas. E que Deus não depende de ninguém para existir. Não depende de ninguém para ser Deus. Ele é absoluto. Então, nesse versículo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e o Espírito de Deus fazia o quê? Fazia o quê? Sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus se movia, né? Faça assim. Então o Espírito de Deus fazia isso sobre a face da... Por que que Deus se movia sobre a face das águas? Por que que Deus se movimentava sobre a face das águas? Por que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas? Porque ainda o homem não fora criado. Depois que o homem foi criado, depois que o homem foi formado, o homem virou um veículo de Deus. Nós somos um veículo. Deus depende de nós? Não. Mas nós somos um corpo, um templo, como a Bíblia chama, que Deus habita. Então, até então, o homem não era formado, o homem não fora criado ainda, e Deus se movia sobre a face das águas. Por quê? Porque o homem não era criado ainda. Porque Deus ainda não tinha, né, esse meio de transporte, esse veículo chamado homem. Depois que Deus criou o homem, depois que Deus soprou nas narinas, Deus deu fôlego de vida, né? Deu fôlego de vida ao homem. E mais à frente o homem, né, recebeu o Espírito de Deus. Então vamos lá, para nós adiantarmos. Deus é Espírito e Espírito não ocupa espaço. Espírito não pode ser Espírito não pode ser tocado. Então a definição que nós temos, uma das definições
é que a Bíblia diz que Deus é espírito. Deus é espírito. Imaterial. E não material, isso. É o contrário, né? Então vamos lá. A primeira definição de Deus, nós já temos, que Deus é espírito. Espírito não ocupa espaço, né? Espírito não ocupa espaço. Agora nós iremos observar algumas coisas, algumas atuações do Espírito de Deus, como ele se apresenta, ou como ele se apresentou. Lucas capítulo 3, João, irmãos, perdão, João capítulo 3, a partir do versículo 1. Primeira definição de Deus é que Deus é espírito. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E agora nós veremos algumas atuações do Espírito de Deus. Como o Espírito de Deus atua. João capítulo 3, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento, assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Espírito com letra. Os irmãos sabem que todas as vezes que a Bíblia, se referir Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus. Todas as vezes que a Bíblia se referir com Espírito, letra minúscula, está se referindo ao Espírito do homem, também. Então, vamos lá, irmãos. Acho que sim. Em todas elas. É bem observado. Então vamos lá. Todas as vezes, a Bíblia está toda assim. Todas as vezes que a Bíblia se refere ao Senhor, a Deus, com S maiúsculo, está se referindo ao Senhor, a Deus. E todas as vezes que a Bíblia se refere ao Espírito com letra maiúscula, ao Espírito de Deus. Espírito com letra minúscula, Espírito dos homens ou Espírito maligno. Não é isso, irmãos? Então vamos lá. Os irmãos estão me entendendo? A não chega lá. Deus é Espírito. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, porque até então o homem não fora criado. E agora nós observamos uma passagem no livro de João, na conversa que Deus teve com Nicodemos, uma das atuações do Espírito de Deus. E uma das atuações do Espírito de Deus é o vento. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de... Vamos lá. Nesta passagem, a Bíblia está se referindo à atuação do Espírito de Deus. Está se referindo ao Espírito de Deus como um vento. O vento sopra aonde quer. A mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes. A Bíblia vai relatar que a casa se encheu, ou seja, foi invadida de um vento impetuoso. Todos que estavam ali foram cheios do Espírito de Deus. Para nós adiantarmos. Deus é Espírito.
eu também preciso dizer para os irmãos que existem 3 tipos de espírito. 3 tipos de espírito. Vamos lá. Existe o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Isso é assunto para a prova, irmãos. Dá para entender aí? Hã? Dá para entender? Tá? Deu para todo mundo entender aí, não deu? Hã? Então vamos lá. Existem 3 tipos de espírito. Espírito de Deus. Nós já descobrimos que Deus é espírito e Deus é espírito. Espírito dos anjos. Os anjos são espíritos? Sim ou não? Hã? E existe o espírito dos homens. Nós somos espíritos. Nós somos o quê? Hã? Nós somos uma Nós somos o quê? Nós somos uma Rapaz. Nós temos corpo, alma e... Nós temos corpo, alma e espírito. Né? Nós tivemos, que não vai vir o caso agora, mas nós já tivemos, né, quem esteve presente nas aulas, né, descobriu que nós temos corpo, alma e espírito. E nós tivemos a definição de corpo, nós tivemos a definição de alma e nós tivemos a definição de espírito. Né? Porém, também aprendemos para onde o corpo vai, para onde o espírito vai e para onde a alma vai. Hã? Ou seja, quando nós morrermos, que não vai vir o caso agora, haverá uma desintegração, né? Uma desintegração. A alma vai para um canto, o espírito vai para o outro e o corpo vai para outro. Que não é o nosso caso agora. Então eu quero que os irmãos frisem bem nisso aqui. Espírito de Deus, espírito dos anjos e espírito dos homens. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Não? Hã? O espírito e a alma vão para um lugar só? O que é que os irmãos acham? Hã? Quem determina para onde a nossa alma vai, né? Somos nós. Quem determina para onde a alma vai, somos nós. O espírito nosso, o espírito de todo mundo vai voltar. O espírito é o fôlego de vida, é o elemento que tem contato com Deus. Né? O espírito, a Bíblia diz que o corpo volte aonde? Ao pó. E o espírito volte para quem? Para Deus que... Se nós formos analisar, fazer que nem diz o outro, se nós formos analisar este versículo, ele nos leva a entender que o espírito de todo mundo vai para Deus. Não é verdade? Que o espírito de todo mundo vai para o céu, se nós analisarmos esse versículo. Não é verdade? Mas a Bíblia ali está se referindo ao fôlego de vida. Então, a alma, como eu disse para os irmãos, que é a nossa caixa preta, que é onde está alojada as nossas emoções, os nossos sentimentos. A alma, ela pode ir para o céu ou ela pode ir para o inferno. Quem vai determinar isso somos nós. Então, vamos lá. Depois nós... E senão nós pegamos um destino ignorado aí e não chega onde a gente quer chegar. Não é verdade? Então não vamos perder isso aqui não. Então vamos lá, irmãos. Deus é espírito, então existem 3 tipos de espírito. Espírito de Deus, espírito dos anjos e espírito do homem. Alguma dúvida sobre isso? Os anjos são espírito. A Bíblia diz que eles foram criados um pouco menor do que quem? Do que quem? De que quem? Eles foram criados um pouco menor do que? Fala alto, está com medo? Que os homens. Vamos lá. Os irmãos gravem bem isso aí. Anotaram? Posso apagar isso aí? Posso? Pode? Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Os irmãos anotem bem aí para os exercícios, viu? Vamos lá. Agora nós vamos... Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Falar alguma coisa? Hã? Tricotomia. Tricotomia. Corpo, alma e espírito. Hã? Por quê, mano? Não estava vendo, não. Será? Vai cair?
Tá vendo? Não. Vou botar mais para cá. Cai. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. O nosso desafio aqui, hoje, nós já sabemos que Deus é Espírito, porém, né, hoje o nosso desafio aqui também é saber e conhecer a identidade de Deus. Deus tem a sua identidade. Para que serve a identidade? Para se identificar. Se alguém tiver com a identidade aí, a identidade nossa tem a nossa foto, tem o nosso nome completo, tem o lugar onde a gente nasceu, tem o nome do nosso pai, o nome da nossa mãe, não é verdade? E tem lá as nossas digitais. Se alguém, porventura, pegar a minha identidade, a identidade de qualquer um dos irmãos, e tirar a minha foto e botar a foto do Figueiredo, vai passar ou não vai passar? Para quem não me conhece, passa, tranquilo, não é verdade? Agora, porém, a digital do Figueiredo não é a mesma minha, né? Se forem pegar, se a polícia pegar e ver lá a digital dele lá, não é a mesma minha. Por quê? Porque a nossa digital, ela é única. Agora, a pergunta que não quer calar: se Deus é Espírito, o Espírito tem digitais? Hã? Não tem. Dizer que nem diz o outro, resolva essa equação agora. Se Deus é Espírito, Deus não tem digitais. Porém, aonde Deus toca, porém, aonde Deus pega, fica alguma coisa dele, aonde ele toca. Não é verdade? Deus criou o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 23. Se Deus é Espírito, o Espírito não tem digitais. Mas aonde Deus pega, ele deixa as suas impressões, as suas digitais, as suas marcas. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu disse 23, é 26. Algum dos irmãos deseja ler no microfone? Olha lá, irmão Marinelson. 26, é? Precisa ficar de pé? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Vamos lá. O que é que o versículo aí está nos dizendo? Quem falou isso aí foi Deus. Esse versículo confunde ou não confunde a gente? Hã? O que é que alguém já pode dizer? Hã? O que é que alguém já pode dizer? Hã? Será que foi isso mesmo? O que é que vocês acham? Então vamos lá. Eu disse para os irmãos que Deus é Espírito. E Deus, assim como nós, Ele tem a sua identidade. Ele tem as suas digitais. Aonde Ele toca, onde Ele pega, Ele deixa as suas impressões, as suas marcas. Ele está dizendo aí, façamos o homem. Façamos ao quê? A nossa semelhança. Eu não posso negar para os irmãos que Deus não estava falando só. Deus estava falando só? E Ele estava falando com quem? Não vem ao caso agora de nós usarmos o tal do plural majestático, né, irmão José? Para nós não seguirmos um destino ignorado, porque a nossa intenção aqui é saber quem é Deus, né? Então vamos lá. Aonde Deus pega, aonde Deus toca, Ele deixa as suas marcas. Os anjos têm algo de Deus, hein? Os anjos têm algo de Deus, o quê? Hã? Pronto. Se o Marinés fala no microfone, ele já tinha explicado. Se ele não falou, vamos lá. Deus é Espírito, aonde Ele pega, aonde Ele toca, Ele deixa as suas marcas. Deus chamou os anjos e disse o quê? Façamos o homem. Ao quê? Deus é Espírito. Anjo também é. E o homem também é o quê? Deus é Espírito, os anjos são Espírito e nós também somos Espírito. Então, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Só que nós temos alguns atributos
Só que Deus tem alguns atributos que nós não temos. Mas uma coisa nós temos de Deus, que é o seu Espírito. Então, quando Ele nos formou, quando Ele nos criou, além de nós termos o Espírito de Deus, nós temos o fôlego que também é. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus chamou os anjos. Não pense que ali foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não, viu? Deus falou com os anjos. Aí alguém pode dizer, mas os anjos têm alguma semelhança com Deus, os anjos são o Espírito. E o que nós herdamos de Deus? O seu Espírito. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida aí? Tudo beleza aí? Hã? Vamos lá. Nós já sabemos que Deus é Espírito. Nós já conseguimos descobrir que Deus tem digitais, que aonde Ele toca, que aonde Ele pega, fica alguma coisa dele. Então, quando Ele nos formou, quando Ele nos criou, ficou em nós o seu, sem falar nas outras coisas. Mas o principal agora é o seu Espírito. Então Deus tem, em você tem alguma coisa de Deus. Né? Nos irmãos, nas irmãs, tem alguma coisa de Deus. O seu Espírito. Deus é Espírito. Deus tem digitais. E as digitais de Deus, as impressões, as marcas de Deus estão em nós. Vamos lá. Deus tem nome? Vamos lá, irmãos. Nós vamos deixar isso aí para o final. Mas agora, nós vamos estudar um pouco sobre alguns atributos de Deus. Alguém se arrisca e ali naquele quadro escrever ali algum atributo de Deus? Hã? Lá. Vale notas aí, viu? Participação. Hã? Não bote essas não, essas são as mais fáceis. Não fique falando não, vá ali e coloque. Lá. Isso vale nota, viu? Mais alguém? Não, isso não é um atributo. Hã? Vai lá, irmão Manessa. Alguém vai lá? Você vai lá, irmã? Hã? Boa pergunta. O que é atributo? Alguém tem um dicionário para a gente ver? Alguém tem um dicionário no celular? Isso é bom a gente olhando no dicionário. Se alguém tiver dicionário em casa, nas próximas aulas traga. Se alguém tiver dicionário. Alguém tem um dicionário no celular? Segundo Aurélio Buarque de Holanda, o que é atributo, Marinês? Vou ler aqui no celular, porque é melhor no celular, né? Do que nas nossas palavras. Não custava nada eu dizer, mas eu vou ler no dicionário. Se alguém tiver dicionário, pode trazer, viu? Atributo, segundo Aurélio Buarque de Holanda, o que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa. Vocês entenderam alguma coisa? Alguma coisa que só ele é, que só ele tem, que só ele é. Por exemplo, Deus é onisciente, onipresente. Alguém mais é onisciente e onipresente além dele? Então, vamos lá. Obrigado. Os anjos são oniscientes? Os anjos são onipresentes? Os anjos estão em todos os lugares ao mesmo tempo? Hã? Sim ou não? Não. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo? Eu ainda preciso de mais alguém para vir aqui na frente e colocar um atributo de Deus. Não vem ninguém? Hã? Eu vou dizer os três mais importantes. Deus é onisciente, onipotente e pronto. Diga outro. Coloca ali. Mais alguém? Eu preciso de um irmão ou de uma irmã que vem aqui na frente e coloque um atributo de Deus. Hã? Eu quero que alguém coloque aqui na frente. Não fique falando no banco não, vem aqui na frente e coloque. Hã? Olha aí. Boa pergunta, né? Porque tu não vai. Mais alguém? Olha lá, irmão Manessa. Coloque um lá. Coloque um lá. Um atributo de Deus que não seja esses que nós... Isso é assunto para a prova, viu, irmãos? Preciso de mais alguém. Vamos colocar 5 atributos de Deus aqui. Ali tem 2, falta 3. Mais alguém? Ligeiro, senão o lápis vai perder a... Mais alguém? Olá, Joseph. Vamos lá. Depois do irmão Joseph, falta mais 2.
Estudar, presta atenção aqui, irmãos. Estudar sobre Deus e não estudar os atributos de Deus, é melhor não estudar Deus. Mais alguém? No lugar de justiça deveria ser justo. Tá valendo. Mais alguém? Preciso de mais 2. Irmão Kaique. Mais alguém? Falta 1. Vendo aí? Participação, tá contando, viu? Tá contando. Advogado e juiz. Vamos lá, advogado e juiz são atributos de Deus? Ele é o advogado das causas perdidas também, né? Vamos lá. Agora eu quero mais outros irmãos que coloque aqui o atributo, um atributo dos anjos, dos anjos. Você quer de Deus? Fique à vontade. Um atributo dos anjos. Vamos lá? Um atributo dos anjos. Irmão Deus Neto já disse um ali. Fica mandando, não, venha. Não. Participação. Vai, irmão Diego. Tá aqui, ó. Não vou colocar, não. Alguém aqui, um atributo dos anjos? Hã? Matheus, fica à vontade. Malevi, fica à vontade. Algum atributo dos anjos? Para tudo isso aqui, irmãos, que nós estamos escrevendo, tem versículos. Para tudo aquilo ali que nós estamos escrevendo, tem versículos. Tem versículos, viu? Então vamos lá. Se alguém já souber de algum versículo, vai aguardando aí. Mais algum atributo dos anjos? Marinelson, Figueiredo disse mensageiro. Isso é o mais fácil. Mais alguém? Samuel, vai. Vou ler para os irmãos. Atributos de Deus. Os irmãos colocaram aqui: Salvador, imortal, justiça, amor, advogado, juiz e fiel. Atributo dos anjos: protetor e ministradores. Mais algum para nós encerrar os anjos? Atributo dos anjos? Mais algum? Mais algum? Mais algum dos irmãos aí? Vamos lá. Agora esse aqui é o mais fácil. Atributo dos homens. Participação, viu, irmãos? Atributo dos homens. Quem vem? Atributo dos homens. Tá valendo participação, tá valendo. Irmão Ailton, coloque lá um atributo dos homens. Não, diga um. Diga que o homem é inteligente. Vamos lá, um atributo dos homens. Rapaz, pelo amor de Deus, vamos lá. Vai lá, Nath. Vai, Nath. Vamos lá. Um atributo dos homens, do homem. Vai lá, Manos. Participação. Ó, irmãos. Ó, irmãos. Assim, eu estou falando no tom de brincadeira, mas é sério. Participação. Acho que os irmãos Charles já falou para os irmãos, né? Para os irmãos, vai sendo contado. Participação. Eu acho que os irmãos já sabem. Pontualidade, interesse, participação, tudo isso vai ser contado. Certo? Por quê? Tu pensou em colocar algum defeito ali do homem? Foi? Alguém entendeu assim? Ouviu o quê? Vamos lá, irmãos. Deixa eu explicar para os irmãos, se alguém não entendeu. Alguém aqui não entendeu o que é atributos? Alguém aqui não entendeu o que é atributos? Atributo é a mesma coisa de qualidade. Característica, e etc, e etc, e etc. Alguém aqui não entendeu? Não. E pecador é uma qualidade? Então vamos lá, irmãos. Mais alguém quer colocar ali algum atributo do homem para nós encerrarmos essa parte aqui? Mais alguém? Mais alguém?
Eu vou colocar aqui um atributo do homem. Não. Atributo é qualidade, irmão. Atributo é qualidade, característica. Agora que eu não vi, não. Agora que eu estou vendo. Pecador. Agora que eu vi. Vamos lá. Pecador é um atributo? Pecador não é um atributo. Não tem problema, não tem problema. Vá. Alguém quer colocar mais algum atributo do homem ali? Então, vamos lá, irmãos. Presta atenção. Vamos lá. Posso apagar isso aqui? Posso apagar isso aqui? Pode? Pode apagar. Todo mundo escreveu? Isso aí, o português, a gramática, não vem o caso agora, não. Vamos lá. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Presta atenção. Eu disse para os irmãos que é impossível estudar Deus e não falar sobre os seus atributos. Então, os 3 atributos inegáveis de Deus, mais conhecidos sobre Deus, é que ele é o quê? Ele é Deu para entender aí? Deu para entender? Tá bem. Vamos lá, irmãos. Esses aqui são um dos 3 principais atributos de Deus. Deus, ele é onipresente. Onipresente significa dizer que ele é o... Onipresente significa dizer que ele é... Onipresente significa dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo. Onipotente significa dizer que ele é o quê? E onisciente significa dizer que Deus é o quê? Hã? Rapaz, só dá Marinels. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Nós já descobrimos que Deus é Espírito. Nós já descobrimos que Deus tem... Isso aqui nós não descobrimos, nós já sabemos, desde o dia que entramos na igreja, ou não? Nós já sabemos que Deus é... Irmãos, para tudo isso aqui tem versículos. Para tudo isso aqui tem versículos. Né? Para tudo isso aqui tem versículos. Se você souber aonde que fala sobre a onisciência de Deus, sobre a onipotência de Deus e sobre a onipresença de Deus, já vai guardando. Que quero adiantar para os irmãos que isso vai lhe servir. Posso apagar isso aqui? Pronto, vamos lá. E para nós caminharmos para quase o final da nossa aula, existe um atributo de Deus. Existe um atributo de Deus que nós não podemos esquecer. Talvez esse aqui feche tudo o que a gente precisa saber sobre Deus. Os irmãos me perdoem, até a gripe. Usar aquele microfonezinho mais para ficar. Aqui é botar o máximo, o maior possível. Alguém consegue ler o que é que está escrito aqui? Hã? Esqueci uma letra aqui. Pessoalidade de significa dizer que Deus é uma. Pessoalidade é um atributo de Deus. Por que pessoalidade é um atributo de Deus? Alguém aqui sente desejo? Hã? Alguém aqui sente vontade de alguma coisa? Alguém aqui tem sentimentos? Deus tem desejo de alguma coisa? Deus tem sentimento? Tem? Deus tem sentimento? Tem ou não tem? Deus tem sentimento? Baixa tem certeza. Deus tem sentimento.
Deus tem desejo, assim como nós temos. Vamos lá. A Bíblia diz que o Senhor, que Deus conversa com Noé, a Bíblia diz que ele se arrependeu de quê? De ter feito o... Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então foi um sentimento que ele teve, se arrependeu. Por quê? Porque o homem havia pecado. Deus se arrependeu de haver criado o homem porque o homem havia pecado. Pois não, mano. Não. É um atributo. Sim, eu não falei que Deus é pessoa. Não falei que Deus é pessoa. É um atributo. Calma, nós vamos entender o que é pessoalidade. Vamos lá, irmãos. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver criado o homem. Por que se usa esse atributo pessoalidade de Deus? Para entender que Deus é relacionável com as pessoas. Por exemplo, quando a Bíblia usa o termo a mão de Deus, os olhos de Deus, o braço de Deus, a boca de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos, ora, se Deus é espírito, espírito não tem forma, espírito não ocupa espaço, e espírito e Deus tem boca, Deus tem braço, que explicação se dá para isso? A teologia chama isso de eufemismo. E usa esse atributo pessoalidade para dizer que Deus é relacionável com as que eu posso me relacionar com. A Bíblia diz que Enoque andou com quem? Enoque andou com? No original, ali está dizendo que Enoque andou mesmo com Deus. Como alguém pode andar com Deus? Por isso que se usa esse atributo, pessoalidade de... Todas as vezes que você vê na Bíblia, a mão de Deus, a boca de Deus, o braço de Deus, quando vocês verem lá na Bíblia dizendo que o braço forte, o braço do Todo-Poderoso foi quem tirou, foi quem arrancou os filhos de Israel do Egito, ali está se usando uma palavra chamada eufemismo. Aí na próxima quinta-feira os irmãos já tragam o dicionário. Alguma dúvida? Então na próxima quinta-feira os irmãos tragam. Tem algumas definições aqui de eufemismo, só quero dizer para os irmãos. Eufemismo é o termo que se usa para ter uma ideia compreensiva pela mente humana de Deus. Por exemplo, quando fala a boca de Deus, a mão de Deus. Pessoalidade é um atributo de Deus que se usa para dizer que eu posso me relacionar com. Deus chamou Abraão de amigo. Deus chamou Abraão de amigo. Então eu posso me relacionar com Deus. Então Deus é mais do que uma energia, Deus é mais do que um poder, Deus é mais do que uma força da natureza, Deus é mais do que o sol, Deus é mais do que a luz, Deus é mais do que tudo, Deus é absoluto. Eu poderia ficar aqui a noite toda, e se eu usasse 1000 palavras, as 1000 palavras não conseguiria explicar Deus. É aquilo que a ciência, aquilo que o dicionário chama de incognoscível. Ou seja, não tem explicação. É algo que não tem explicação. Deus é explicável? Deus é explicável? Sim ou não? Por que Deus não é explicável? Alguém pode me dizer? Por isso que ele é autoexistente. Ele não depende de ninguém para existir. Não sabemos. Podemos conhecer, podemos podemos o que mais? Podemos o quê? Podemos o que aconteceu com Nicodemos. O vento sopra. Eu posso ver o vento, mas eu posso sentir. Nesse instante deu um vento aqui, rapaz, que eu vou correr daqui.
Eu não vejo o vento, mas eu sinto. Eu não vejo Deus, mas eu sinto. Deus não é atingível com as minhas mãos. Não posso apalpar Deus. Porém, Deus é atingível com as minhas palavras. Eu não posso tocar Deus. Porém, eu posso atingir Deus com as minhas palavras. Então vamos lá, irmãos. Para nós fecharmos. Os irmãos anotaram tudo aí, né? Para nós fecharmos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Deus é Espírito. Deus é o que mais? Deus é Espírito. A nossa aula hoje é conhecendo Então, Deus é Espírito. Deus tem digitais. Deus tem os seus atributos. Deus é relacionável. Porém, Deus é inexplicável. Deixa eu dizer aqui uma coisa para os irmãos. Conversei com o irmão Charles. O nosso objetivo aqui, é ser o mais claro possível, é usar menos palavra possível desconhecidas. Para quê? Para que os irmãos aprendam mesmo. Então, a gente tem que ser o mais objetivo, o mais prático e tornar as coisas mais fáceis possíveis. Sabe por quê? Porque por incrível que pareça, ainda tem pessoas que você disser, irmão, abre aí no livro de Gênesis. Ela vai se bater a Bíblia todinha procurando onde é que está o livro de Gênesis. Então vamos lá. Então nós estamos sendo devagar. Como eu disse para os irmãos. Não é que caiu, rapaz? Ué, pegou nem alguém aí? Só foi eu passar, hein? Já avisou que ia cair, Então vamos lá, irmãos. Vamos lá, deixa para depois, para nós não perder o foco. Vamos lá. Pegou em tu, Nath? Que susto, hein? Vamos lá. Então vamos lá, irmãos. Então o que é que eu quero dizer para os irmãos? Nós queremos ser o mais claro possível, o mais transparente possível, e usar as palavras mais fáceis possíveis, usar os exercícios mais fáceis possíveis, para que a gente aprenda mesmo. Ninguém está aqui, mas não estou aqui na frente para dizer para os irmãos que eu sei de alguma coisa, longe de mim. Mas nós estamos aqui para aprendermos junto. Quem quiser aprender, vai aprender. Quem quiser ir até o fim, vai até o fim. Os limites quem impõe são vocês, somos nós. Então quem quer, faz. Quem quer, vai. Quem quer, é. Quem quer, alcança. Então uma das maiores operações de Deus é a operação livre e espontânea do Espírito de Deus. Amém? Então eu quero deixar isso claro para os irmãos. A melhor operação do Espírito de Deus é a operação espontânea. Não faça nada que você se sentir forçado a fazer. A melhor operação do Espírito de Deus é a operação livre e espontânea. Deus nos deixa livre. Deus nos deixa correr solto. Só um testemunho aqui para os irmãos. Eu não gosto às vezes de contar testemunho, porque às vezes soa para alguém como que a gente está se gloriando. Por isso que eu não conto testemunho de nada, de calado. Mas esse eu vou contar para os irmãos. Não gosto. Dificilmente você vai me ver contando testemunho. Dificilmente. Que alguém diz, ele está contando. Não gosto disso. Mas eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu dormia aqui na igreja. Eu vinha para a igreja, eu passava quase 24 horas na igreja. Orando, jejuando, lendo a Bíblia. Tem vezes que ficava ali lendo a Bíblia. E quando não era lendo a Bíblia, era ouvindo DVD, CD, fita de pregação e por aí vai. E algo dentro de mim dizia, rapaz, tu para de ler a Bíblia aqui. Não está entendendo nada. E eu li a Bíblia hoje, li amanhã e não sabia mais de nada, já esqueci o que eu tinha lido. Eu disse, meu Deus, me ajuda, mas não vou desistir não.
Eu me lembro que uma vez alguém disse, diga ao neto que pare de ler a Bíblia porque ele vai ficar doido. Porque ele está andando mais o Manuel Gomes e o Manuel Gomes é doido e ele vai ficar doido igual o Manuel Gomes. Crente da igreja aqui, viu? Crente da igreja aqui. E alguém veio me dizer, rapaz, para de ler a Bíblia, senão tu vai ficar doido. Eu não disse nada. Mas se fosse para eu dar uma resposta, hoje a resposta que eu daria é, me mostre na Bíblia alguém que ficou doido lendo a Bíblia. Se me mostrasse, eu parava de ler a Bíblia. Se eu fosse dar a resposta, mas eu não dei. O que eu quero dizer para os irmãos? Leia a Bíblia. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Leia a Bíblia. Ah, mas eu não entendo essa palavra. Leia a Bíblia. Ah, mas não tem ninguém para me explicar. Leia a Bíblia. Ah, mas eu estou com sono. Leia a Bíblia. Ah, mas eu estou cansado. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia parece um quebra-cabeça. Pega um pedaço daqui, bota ali, pega um pedaço de lá. Vai chegando uma hora que as coisas vão clareando. O importante é perceber. As coisas com Deus são diferentes, irmãos. As coisas com Deus são diferentes. No mundo, esperto é quem sai correndo e chega na frente. Eu sou o primeiro, cheguei por primeiro. No mundo é assim. Na igreja é diferente. Na igreja não é quem sai correndo primeiro. Eu sou o primeiro. Não. Na igreja é diferente. Na igreja é não parar. Na igreja o segredo é chegar lá. Se em primeiro, se em último, se em penúltimo, o segredo é chegar. Amém? Então não importa como nós começamos hoje aqui. Não importa como você começou. O segredo é no dia que nós concluirmos. Né? Irmão, eu aprendi, eu não sabia isso. Ô irmão, eu era tímido, eu tinha medo de microfone. Ô irmão, eu não gostava de pregar. E hoje, depois da aula de pregadores, depois da aula dos irmãos, hoje eu quero pregar, hoje eu quero cantar, hoje eu quero cantar, hoje eu quero pregar, hoje eu quero dirigir. O segredo aqui é isso. Amém? Posso ouvir um amém dos irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, para nós encerrarmos. Deus é Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15. Nós encurtarmos. Podemos? Presta atenção. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anuncia Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, e dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem ser isto. Pois os atenienses e estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupava, senão a dizer e a ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso, porque passando eu e vendo o vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito, Aí agora Paulo disse, deixa comigo. Esse, pois, quem vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de... Pronto. Então, nós vamos concluir e encerrar. Né? Então, hoje aqui nós aprendemos que Deus é Espírito, aprendemos sobre os atributos de Deus,
Aprendemos que Deus é relacionável. Aprendemos que Deus tem as suas digitais. Aonde Ele pega, Ele deixa a sua marca, as suas impressões. Né? Então, em você e em mim tem aí a impressão, as impressões de Deus. Aonde Deus toca, Ele deixa as suas impressões. E agora, por último, para nós encerrarmos, né, nós observamos aqui esse fato que aconteceu com Paulo. Paulo estava em Atenas, já tinha alguns daqueles homens lá, né, que são sabidos demais. Por incrível que pareça, no templo que Paulo estava, tinham vários altares. E em um daqueles altares estava escrito lá, em um daqueles altares estava escrito lá, ao Deus desconhecido. Paulo diz, pois bem, esse Deus desconhecido, que vocês fizeram um altar aí para ele, esse Deus desconhecido, é esse Deus que eu... Esse Deus desconhecido, que vocês fizeram um altar, é esse Deus que eu anuncio. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos lá. Esse Deus desconhecido, vocês fizeram um altar para ele aí, é esse Deus que eu vos anuncio. As pessoas têm o costume de dizer que existe um Deus só, uma só religião. E as pessoas dizem, o seu Deus é o meu Deus, é tudo um Deus só. Mas nós precisamos saber quem de fato é o Deus dessas pessoas. Porque o nosso Deus tem nome, nós vamos saber quais são os nomes, ou o nome do nosso Deus. Amém? E o nosso Deus, ele é relacionável. Nós podemos se relacionar com ele. Eu posso ser amigo de Deus. Eu não posso ser inimigo de Deus. Porque todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo. Amém? Então nós vamos encerrar a nossa aula hoje. Por hoje é só. Peço até desculpa aos irmãos. Eu já estava meio gripado. E agora, depois desse negócio aqui, estou mais ainda. Então, Deus abençoe a todos os irmãos. Levante as suas mãos, nós vamos orar agradecendo a Deus. E na próxima quinta-feira, peço aos irmãos, aqueles que tiverem dicionário ou enciclopédia bíblica em casa, pode trazer que é válido. Dicionário e enciclopédia bíblica, pode trazer. Amém? E nós vamos, aos pouquinhos, a gente vai chegando lá. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor Deus possa nos despedir em paz para os nossos lares, para a nossa casa. Nos dá uma boa noite de paz, de tranquilidade na Tua presença. E que todo mal, que toda armadilha, que toda enfermidade, que todo espírito das trevas, que toda perturbação noturna possa cair por terra, no nome de Jesus. E os irmãos digam amém. Está encerrado.